salve galerinha! Vamos iniciar aqui a nossa semana 10 do curso de Física 3, onde o tema da aula é associação de resistores. A gente vai conversar sobre os dois tipos de associação de resistores que existem. Associar resistores em série e associar resistores em paralelo. Vamos lá, vamos começar. Quando é que nós associamos resistores em série? A gente associa resistores em série quando o nosso objetivo é que os mesmos consigam dividir a tensão de uma certa fonte. A gente não a gente precisa diferenciar causa de consequência. Existem as causas da associação dos resistores em série, mas o principal motivo que faz a gente associar resistores em série, o principal objetivo é a tensão da rede, a tensão da fonte ser dividida. E a principal consequência disso daqui é que os resistores vão trabalhar em regime de dependência entre si. Resistores dependentes entre si. Então você divide a tensão, esses resistores passam a ficar dependentes entre si, e eles passam a ter a mesma intensidade de corrente. Tá? Então, na verdade, você associa em série para dividir a tensão, isso eu mostro daqui a pouquinho uma figura. Consequentemente, você torna esses resistores dependentes entre si e eles vão passar a ser percorridos pela mesma corrente elétrica. Tá? Além de ser a mesma intensidade, é a mesma corrente. Porque às vezes resistor em paralelo tem a mesma intensidade, tá? Mas não quer dizer que sejam a mesma corrente, são correntes que se dividiram ali. Aqui não, é a mesma corrente. Imaginando que essa corrente é feita de trabalhadores que estão nos nossos elétrons, são os mesmos trabalhadores que vão passar por cada um desses resistores. Então, isso aqui gera como consequência visual algo do tipo assim, ó. Você pega resistorzinho aqui, outro resistorzinho aqui, outro aqui. Por exemplo, você quando faz algo desse tipo, você está pegando a DDP dessa rede, que é uma DDP total de não sei quantos volts, está dividindo essa DDP. Esse resistor aqui, R1, vai ficar submetido a uma DDP, R2 ficará submetido a outra DDP, R3 ficará submetido a outra DDP, a outra queda de tensão, tá? E quando você somar as três quedas de tensão, as três DDPs vão dar exatamente esse um daqui. Então você, por exemplo, associa resistores em série, aquelas lâmpadazinhas de enfeites de árvore de Natal. Você associa em série por quê? Porque cada lâmpada daquela não iria suportar ser ligada diretamente na rede de 220 volts, por exemplo. Então você pega 100 lâmpadazinhas daquela, coloca em série, na medida que aqueles 220 volts ficarão divididos entre essas lâmpadas. Então você acaba dividindo, tá? É um divisor de tensão. Associar em série é criar divisor de tensão. Aqui você está dividindo essa tensão. Então você pega aqueles 220 volts, cada uma daquelas lâmpadas fica com 2,2 volts. Tá? Por quê? Porque o somatório de todas essas tem que dar os 220. Eu tinha dito que eram 100, né? Em compensação, a corrente elétrica só encontra um único caminho para ir. E a corrente elétrica fatalmente vai passar por esses três resistores, a mesma corrente elétrica. Não há perda de corrente elétrica quando ela passa por um resistor. A queda de tensão, a perda de energia por parte dessa corrente elétrica. A queda é de tensão, é no seu potencial energético e não no valor da sua corrente. Tá? O valor da corrente que passa aqui é o mesmo que passa aqui, que é o mesmo que passa aqui. Mas é óbvio que essa corrente, quando chega aqui, ela chega mais energeticamente carregada, potencializada do que, por exemplo, quando ela está aqui, do que quando ela está aqui. Então,
há uma perda do potencial energético, há uma perda de energia e não uma queda no valor da corrente elétrica. Então, a DDP total é o somatório das DDPs parciais. Tá? E a gente encontra o que a gente chama de resistência equivalente. O que seria essa resistência equivalente? A resistência equivalente é tu pegar um único resistor que tenha o mesmo papel elétrico desse daqui. Ou seja, que gaste ou use a mesma DDP que os três juntos usavam. Tá? Para isso, ele vai ter que ter esse efeito somado com esse, somado com esse. E o efeito aqui é o efeito de dividir tensão. Consequentemente, você vai somar os três efeitos. Então, a resistência equivalente, quando você tem resistor em série, é essa daqui. Você faz o somatório das resistências individuais. Tá? As correntes elétricas são as mesmas. Tá? Isso faz com que, ratificando, a DDP seja a DDP total, o somatório das DDPs parciais. Então, isso é associar resistores em série. Isso faz com que esses caras trabalhem no regime de dependência. Dependência. Significa que se qualquer um desses resistores, independente da posição deles, queimar ou começar a funcionar mal, todos os outros vão ser influenciados. Não quer dizer que se esse 2 queimar, um queima, não é assim. Mas se o 2 queimar, um para de funcionar. Se o 3 queimar, 1 e 2 param de funcionar. Se o 1 queimar, 2 e 3 param de funcionar. Se o 2 queimar, 1 e 3 param de funcionar. Enfim, qualquer um deles apagando, queimando, sofrendo alguma coisa, todos os outros sofrem. Por quê? Porque a corrente elétrica só tem um único caminho para seguir. Qualquer coisa que ocorrer nesse circuito, eu interrompo o ciclo. Tá? Seja no final, seja no início, eu interrompo o ciclo. Esse ciclo deixando de existir, aí fatalmente você tem uma corrente elétrica zerada. Então, essa é a explicação da associação dos resistores em série. Tá? E por que existe um outro tipo de associação? Porque, além da necessidade dos resistores serem independentes, existem situações onde o que a gente quer dividir é a corrente elétrica. Então, quando a gente tem resistores ligados em paralelo, o que você quer aqui é dividir corrente elétrica. Porque na hora que você divide a corrente elétrica, você faz com que esses resistores trabalhem de maneira independente. Concorda comigo? Porque se você dividiu a corrente, você está fazendo com que cada resistor seja alimentado pelos seus trabalhadores, que são as cargas elétricas, que são os elétrons. Então, eles trabalham em regimes de independência. Se nessa sala eu tenho 5 aparelhos eletrônicos, pode ter certeza que os 5 estão trabalhando em regime de independência. Eu tenho aqui o celular, tá? Tem uma lâmpada acesa, tem uma câmera funcionando e tem um computador. Eu vou pegar esse celular aqui e vou desligá-lo dessa tomada. Ao desligá-lo dessa tomada, não altera em nada o funcionamento dos outros. Em nada. Mas isso aí você tem que acreditar e tem que fazer na questão isso daí. Não é só dizer, é mesmo. Sim, porque na hora tu erra às vezes. Então, eles trabalham independente. Por quê? Porque você vai dividir a corrente elétrica e vai fazer com que esses caras fiquem sob mesma tensão, sob mesma DDP. Enquanto que na associação de resistores em série você tem os mesmos sendo percorridos pela mesma corrente elétrica, aqui você tem os caras submetidos à mesma DDP, os caras submetidos à mesma tensão. Os resistores trabalham de maneira independente, mas estão submetidos à mesma tensão elétrica. Como é que seria uma figura legal disso daí? Vamos lá.
Uma figura legal dessa situação seria assim, que é a figura que eu gosto. É essa aqui. Não é a figura que normalmente os livros colocam por aí. Eu desenho aqui a minha fonte. Essa minha fonte tem um polo positivo, que é de maior potencial, e um polo negativo, que é o polo de menor potencial. E aqui eu tenho os meus resistores ligados. Por exemplo, esse resistor aqui, que eu vou chamar de R1. Mas eu tenho outro resistorzinho aqui assim, que eu vou chamar de R2. E eu tenho outro resistorzinho aqui, que eu vou chamar de R3. Esses três resistores aqui, vejam que eles estão trabalhando independentemente. É óbvio que, se os três estiverem funcionando, essa bateria tende a reduzir o seu potencial energético mais rapidamente, porque ela vai estar liberando energia para alimentar três resistores. Mas os três, você olha pela figura, estão submetidos à mesma DDP. A corrente elétrica que sai para esse resistor aqui tem nada a ver com a corrente elétrica desse resistor. Que tem nada a ver com a corrente elétrica desse resistor. Se esse resistor aqui, o vermelho, para de funcionar, esses outros dois continuam funcionando do mesmo jeito. Imagine o que é você estar aqui na academia com o seu celular carregando, de repente você desliga o seu celular, e todos os outros sofrem com isso. Todos os outros aparelhos sofrem com isso, não tem nada a ver. É regime de independência. Um não trabalha dependendo do outro, literalmente. Então, se o resistor R1 parar de funcionar, o 2 segue a vida dele feliz. Nenhum problema. O 2 só vai ser afetado se a bateria parar. Aí é outra história. Se a bateria acabar a carga dela, porque ela tem uma carga. Você sabe como é que calcula a carga dessa bateria. Tá? Então, quando a carga dela acabar, pô, aí tudo bem, beleza. Mas ela não altera nada, tá? Não altera nada. Esse cara funciona independente desse, que funciona independente desse aqui. Então é regime de independência. Imagine que cada um desses resistores, supondo, seja percorrido por 3 amperes. 3 e 3, tá bom? 3 e 3, tá? Então essa bateria, para essa configuração, está liberando 9 amperes. Se esse resistor parar de funcionar, não vai ficar 4,5 não. Vai ficar 3 e 3. Essa bateria simplesmente vai liberar menos carga. Ela vai estar gastando menos, tá? Ela vai liberar menos carga aqui. Mas algumas pessoas, vê, se eu coloco uma figura assim, vê como é que você pode se enganar com uma figura desse tipo. Vê bem. Vê o distrator quebrando suas pernas aí, esse distrator. Vê se ele não é forte. Algo do tipo assim, vê. Imagine que eu coloco 3 resistores em que passem 3 amperes, que são as figuras tradicionais, são assim. Tem que ser idêntica não, tá? Eu estou colocando o que eu quero. Na sua cabecinha estão vindo aqui quantos amperes? 9, não é isso? Aí ele diz, se esse resistor daqui queimar, aí você, coitado, você não, você é concorrente, você não vai errar não. Vai imaginar assim, bom, como vinha 9 dividia 3, 3 e 3, agora como vem 9, vai 4,5, 4,5. Não, não vem 9 mais. Não vem 9, senão não valeria a pena desligar o aparelho para economizar energia. Porque, porra, se tu desligasse o aparelho e continuasse saindo a mesma quantidade de carga elétrica da tua bateria, para que desligar? Tu deixava tudo ligado 24 horas por dia. Então passa a não ter sentido lógico isso. É óbvio que se um desses parar de funcionar, se um eletrodoméstico desse parar de funcionar, vai vir a mesma quantidade de corrente para cada um deles e, obviamente, a bateria vai estar liberando menos corrente elétrica. Você vai gastar menos. Essa é a ideia central da associação de resistores em paralelo. Que você tem 3 maneiras de achar resistência equivalente. Se tiver 2 ou 3 resistores ou 4 resistores, sei lá. Primeira maneira de achar resistência equivalente, que é a tradicional, que é a mais segura. Assim, você sabendo dela, você resolve qualquer questão, é essa?
Você sabendo dessa maneira de achar resistência equivalente, você resolve qualquer questão. Qualquer uma você faz por essa aqui, que é a que eu gosto, tá? Principalmente nesse início, eu gosto de manter o que é tradicional. Então, dessa forma, não invente matemática. É 1 sobre R1, 1 sobre R2 e 1 sobre R3. Não vai inventar de inverter aqui, não. Pelo amor de Deus, fácil não, tá? Então, aqui eu encontro a minha resistência equivalente, tiro um mínimozinho, coisa básica, pá, chego lá. A segunda maneira de achar a resistência equivalente é quando você tem 2 resistores só. Ou, mesmo que tu tenha 3, tu só vai fazer para 2 isso daqui. Depois pega o resultado e faz com o outro. Por exemplo, essa fórmula que eu irei colocar, primeiro você faria o equivalente desses dois, acharia o resultado e faria com o outro, caso quisesse usar essa ideia. Essa ideia é assim. Você vai fazer o produto pela soma desses resistores. Tá certo? Você vai fazer, por exemplo, R1 vezes R2 sobre R1 vezes R2. Acha o resultado, esse resultado vezes R3, esse resultado mais R3. Aqui embaixo e acha o total. Então você faz o produto pela soma. Agora pega 2, acha esse resultado, faz com o outro, acha o resultado, faz com o outro, tá certo? É a forma de colocar, de achar a resistência equivalente. Agora só vale para 2 e 2. E a terceira maneira é quando você tem resistores iguais. Quando você tiver resistores iguais, a resistência equivalente você faz o seguinte: pega um deles e divide pelo total de igualdade. Por exemplo, se eu tenho aqui 3 resistores iguais, eu posso pegar o valor de um deles e dividir por 3, que eu já terei o meu resistor equivalente. Se forem 7 iguais, eu pego um deles e divido por 7, que eu terei o meu resistor equivalente. Essas duas equações são tiradas dessa. São maneiras resumidas de escrever a mesma coisa. Você usa se você quiser. Se quiser, você segue a vida com essa daqui. Mas como você vai para uma guerra, quanto mais armas você tiver para uma guerra, melhor. Então você não tem que estar selecionando armas para não usar. Você tem que estar armazenando para usar o máximo possível. Você vai colher. Tá? Quanto mais armas, melhor, para você usar no momento lá de desespero. O tempo está curto, usa essa que é mais rápido, enfim. Os números são mais agradáveis, estão mais desagradáveis. Então, eu aconselho você a aprender as 3, mas você tem livre-arbítrio para, entre aspas, livre-arbítrio, entre aspas, né? De escolher essa daqui, mas ou essa ou as 3. Essas duas só você não faz, não. Tá certo? Até faz, mas é um trabalho miserável às vezes, tá certo? Por exemplo, 10 resistores iguais. Então, estou fazendo 2 em 2, é melhor fazer assim, tirar um mínimo só. Tranquilo? Beleza? Então, isso é associação de resistores em paralelo e a anterior foi a associação de resistores em série. A gente vai ter aí um encontro para falar de associação mista, tá certo? Nesse encontro de associação mista, a gente vai unir as duas situações para que você consiga desenrolar. Estamos agora só vendo associação paralela e série para você tentar desenrolar. Então, os seus eletrodomésticos, fatalmente, tem que todos eles estar ligados em paralelo. Okay? Imagina se eles estiverem em série, um deles apagar, todo mundo apaga, é totalmente sem sentido essa ideia. Essa ideia aí é totalmente sem sentido. Tranquilo? Então agora a gente vai partir para os nossos exercícios. Já partir para os nossos exercícios. Uma coisa interessante, acho que vale a pena a gente colocar aqui. Mesmo eu tendo falado, prioritariamente você vai usar para eletrodomésticos, os resistores estão em paralelo, tá? Então, por esses resistores estarem em paralelo, eles vão ter DDP constante. Se eles terão DDP constante, na hora que eles estão ligados em paralelo, significa que você vai priorizar o uso dessa equação. Vai facilitar a sua vida quando você estiver trabalhando com eletrodomésticos, você trabalhar com essa ideia daqui. Vai facilitar, tá certo?
Primeira dica é essa daqui, primeira dica. Priorizar usar isso daqui quando você estiver trabalhando com eletrodomésticos, tá certo? Segunda dica. Quando você estiver trabalhando com fusíveis e disjuntores, esses caras devem ser ligados em série no fio fase. Como é isso aqui? Eu tenho um aparelho de televisão que eu quero que esse aparelho de televisão seja protegido por um fusível. Então, eu tenho que colocar esse fusível em série com esse aparelho de TV. Para quê? Para que a corrente elétrica indesejada, quando passar por ele, o que é que esse cara faz? Ele interrompe a passagem dessa corrente elétrica. Quando eu interrompo a passagem dessa corrente elétrica, aí eu consigo proteger essa TV dela queimar. Então eu tenho que ter muito cuidado quando for. Tem umas questões que eles dizem, como é que, em qual das figuras abaixo está ligado corretamente o fusível, o disjuntor. Então, tenta sempre colocar ele no fio fase, porque é o fio fase que, teoricamente, estimula o início dessa corrente elétrica. No modelo clássico, tradicional, seria assim, tá? E coloque em fase, porque você colocar em paralelo, você não vai garantir que ele vá. Aliás, você, com certeza, é um erro absurdo, porque você vai praticamente afastá-lo da possibilidade de proteger esse aparelho, porque eles trabalham em regime de independência quando a gente liga em paralelo. Então, essa aqui seria a minha segunda dica, tá certo? Fusíveis e disjuntores, tente sempre colocá-los nas questões, em série e no fio fase, tá certo? Então, eletrodomésticos. Beleza. São as duas principais. Assim, tem. A outra envolve a parte de curto-circuito. Vamos falar de curto-circuito também aqui. O que é essa situação de curto-circuito? Um resistor, imagine que ele tem um resistor aqui assim. Que a corrente elétrica venha e divida aqui e aqui. Uma parte para cá e uma parte para cá. Tá certo? Depois essa corrente se junta e vem para cá. Ela vem, divide e ela vem para cá. Bom, a divisão dessa corrente aqui ela vai ser feita de maneira inversamente proporcional ao valor dessa resistência. Porque esses caras aqui estão em paralelo. Então, deixa eu chamar aqui de R1, chamar aqui de R2. Por eles terem a mesma DDP, ó, sacou? Então, isso aqui prova que a resistência é corrente. Quando os resistores estão ligados em paralelo, a divisão é feita de maneira inversamente proporcional. Então, vocês têm esses caras aqui, ou seja, se R1 for maior que R2, a corrente 1 será menor que a corrente 2. Se R1 for menor do que R2, a corrente 1 será maior do que a corrente 2. Tranquilo? Bom, o que é a situação de curto-circuito? A situação de curto-circuito, ela se configura quando um dos resistores de uma configuração como essa, por exemplo, tem a sua resistência, por algum motivo, reduzida a zero, ou algo próximo de zero. Isso é uma situação de curto-circuito. Tá? Isso é uma das possíveis situações de curto-circuito. Por quê? Porque se essa resistência aqui ela tende a zero, quanto menor for a resistência, maior essa corrente. Então, se essa resistência tender a zero, a corrente tende a passar toda por cima. Isso, por exemplo, é uma situação de curto-circuito. A corrente elétrica aqui,
Ela iria fazer assim, ó. Ela ia passar por aqui. E esse resistor entraria em curto-circuito. A gente diz que a DDP desse resistor passou a ser quanto? Zero. Porque só vai haver queda de tensão no resistor quando passar a corrente elétrica por ele. Então, a DDP dele é nula, ele entra em curto-circuito. Ou ele entrou em curto-circuito porque passou toda a corrente pelo outro resistor, por exemplo, e aí essa DDP dele passou a ser nula. Então, um resistor está em curto-circuito quando a DDP dos seus terminais é zero. O que determina essa DDP ser zero, pouco importa. Eu citei um exemplo aqui. Podem ter milhares de exemplos que façam com que a DDP dele seja zero, que ele esteja em curto-circuito. É óbvio que a gente vai ver ao longo das questões isso daqui. Não adianta a gente ficar prevendo chuva. A gente tem que tentar seguir. Mas já entenda que toda vez que a DDP e o resistor for nula, ele estará em curto-circuito. Por algum motivo. A gente vai depois mostrar na associação mista, na próxima semana, como é que a gente usa o método dos pontos. Acho que hoje tem, nessa aula tem uma questãozinha já, onde a gente vai colocar os pontos para achar a resistência equivalente. Tá certo? E aí você vai entender bem isso daqui. Então, toda vez que a DDP for nula, tá certo? Significa que DDP sendo nula, que não passa ou não passou corrente por esse resistor. Então, a gente vai dizer que ele está em curto-circuito. Tá? Então, da consequência, a gente manda a causa para que você entenda legal. Tranquilo? Ficou beleza? Então, agora a gente pode resolver nossas questões. Deixa eu organizar aqui. Solução de exercícios aqui agora, tá? Primeira questão. Uma das maiores promissoras novidades tecnológicas atuais em iluminação é o diodo emissor de luz, também chamado de LED de alto brilho, comercialmente conhecido como Luxor. Apesar de ter uma área de emissão de luz de apenas 1 milímetro quadrado e consumir uma potência de apenas 1 watt, aproximadamente, um desses diodos produz iluminação equivalente a de uma lâmpada incandescente comum de 25 watts. Tá certo? Então, mesmo ele tendo uma potência menor, tá? A luminosidade que ele transforma, tá? Que essa energia elétrica transforma em luminosidade, é bem maior do que de uma lâmpada incandescente. Quando ele dá essa relação de 1 para 25, ele já está de cara informando que o consumo dessa LED ia ser 25 vezes menor que o incandescente. Porque o consumo ele é dado pelo produto entre a potência e o intervalo de tempo. Supondo intervalos de tempos de uso iguais, se eu tiver uma lâmpada de LED e um incandescente, para ter a mesma iluminação, a de LED gasta 25 vezes menos, porque ela necessita de uma potência 25 vezes menor para iluminar o que a outra consegue iluminar. Tranquilo? Beleza. Para que esse LED opere dentro de suas especificações, o circuito de 6 volts, resistência interna desprezível, não, desculpa, o circuito da figura é um dos sugeridos pelo fabricante. A bateria tem força eletromotriz 6 volts, resistência interna desprezível e a resistência interna da corrente elétrica. E a intensidade da corrente elétrica deve ser de 330 miliamperes. Nessas condições, pode-se concluir que a resistência do resistor deve ser ohm, aproximadamente quanto? Tranquila a questão. Apesar dele ter dado a volta ao mundo, você faz de uma maneira bem leve essa questão, porque ele te deu qual deve ser a DDP. Tem duas figuras aqui. Pô, mostra a camisa aqui, Juninho. Juninho, mostra a camisa aqui, Juninho. Galera, Juninho tá curtindo Beatles. Fale aí, 3 músicas. Yesterday, Sometime. Something. É como? Mas Sam também, pô, chegou. Ei, escuta os Beatles aí, galera. Cezinha. Sacanagem, botou o cara na frente. Só presta assim, né? Ele já chegou, aí eu fiz, diz 3 músicas dos Beatles. Aí ele chegou e também diz 3 músicas dos Beatles. Esse bicho Te prepara, pô. Eu falei 3, cara. Te prepara, pô. Escutem os Beatles, viu? Escuta os Beatles aí. Vai, abraça, velho. Então ele diz, ó, para que esse LED opere dentro de suas especificações, o circuito da figura é um dos sugeridos pelo fabricante. A bateria tem força eletromotriz 6 volts, então a DDP total desse circuito é 6 volts, beleza? DDP total. E ele diz que a corrente desse circuito
330 miliamperes, eu vou dividir por 1000 isso daqui, tá, pessoal? Porque está em mili. Então, eu tenho que dividir por 1000, isso aqui me dá uma corrente de 0,33 amperes. Beleza? Tranquilo. Essa DDP de 6 volts, parte vai ficar no LED, parte vai ficar no resistor. Parte vai ficar no LED e parte vai ficar no resistor. Quanto vai ficar no LED? Eu tenho como encontrar, porque ele me deu a potência do LED. Tá certo? Eu tenho uma corrente do LED. Então eu vou encontrar qual a DDP do LED. Então isso aqui é só sobre o LED. Então eu tenho potência dele 1 watt, DDP, e a corrente está em série, o LED e o resistor estão em série, então a corrente deles é a mesma. Então, pela corrente do resistor, eu boto a corrente no LED, que é a mesma, para encontrar a DDP do LED. Aí eu vou saber quanto de DDP vai ficar no meu resistor. Tá certo? Beleza. Isso aqui vai dar uma DDP de 1 sobre 0,33. Tá certo? Aqui eu vou fazer o cálculo aqui, para a gente ganhar tempo. 1 dividido por 0,33 vai dar 3,03, aproximadamente 3. Então, ó, a DDP aqui do LED é aproximadamente 3 volts. Então, se a DDP do LED é aproximadamente 3 volts e a DDP total é 6, está aqui, ó, então eu já sei que no meu resistor ficarão os outros 3 volts. Por que, César? Porque resistores em série é uma divisão da DDP. Se a DDP total é 6 volts, eu peguei e encontrei a DDP do LED e vi que dava aproximadamente 3. Dá 3,03. Como a DDP do LED dá aproximadamente 3 e o total é 3, a gente já tem, agora trabalhando o resistor, aqui é sobre o resistor, a gente tem que U do resistor é igual a R vezes I, sendo que U do resistor é 3. Eu quero saber quem é o R, e o I é 0,33. 3 dividido por 0,33. 9,09 é aproximadamente 9. Então a resistência é de aproximadamente 9 ohm. Então viu aí que esse resistor foi utilizado no circuito com o objetivo de dividir a tensão da bateria, que era de 9 volts, para que o LED ficasse somente com 3 volts. Tá certo? Então, como eu disse a vocês na teoria, que a gente utiliza resistor em série com o intuito de dividir tensão. Foi o que ocorreu. Dos 6 volts aqui, 3 ficaram no LED e 3 aqui, ó, ficaram no resistor. Tranquilo? Beleza? Show de bola a questão. Vamos para a próxima questão. Deixa eu apagar aqui. E sentar. Aliás, a pessoa vai ficar em pé. Vamos lá. Telas sensíveis ao toque são utilizados em diversos dispositivos de ficar aqui. Telas sensíveis ao toque são utilizadas em diversos dispositivos. Certos tipos de telas são constituídos essencialmente por duas camadas de material resistivo, separadas por espaçadores isolantes. Tem uma figurinha aí onde tem as placas de material resistivo e o separador isolante. Uma leve pressão com o dedo em algum ponto da tela coloca as placas em contato nesse ponto, alterando o circuito elétrico do dispositivo. Tá? Então você, quando fez, já caiu isso no Enem de 2018. Algo parecidíssimo com isso daí. Tá? Você vai dividir, você vai fechar o circuito naquele ponto. Então ele diz, uma leve pressão com o dedo em algum ponto da tela coloca as placas em contato nesse ponto, alterando o circuito elétrico do dispositivo. Beleza. As figuras mostram um esquema elétrico do circuito equivalente à tela e uma ilustração da mesma. Tá? Então, essa figurinha é uma ilustração e aqui o circuito equivalente. Tá certo?
esse aí tem 5 pontos de toque aí, tem 5 chaves aí, diria assim, tá certo? Que podem ser fechados. Um toque na tela corresponde ao fechamento de uma das chaves CN aí. Pronto, ele colocou só 5, mas tem milhares, tá certo? Alterando a resistência equivalente desse circuito. Beleza. A bateria fornece uma tensão de 6 volts e cada resistor tem meio kΩ de resistência. Então, cada resistor tem meio kΩ de resistência e a bateria fornece no total 6 volts. Tranquilo. Determine, se liga agora, determine para a situação em que apenas a chave C2 está fechada, apenas a chave C2 está fechada, o valor da potência dissipada no circuito. Ele quer a potência dissipada no circuito todo, porém apenas a C2 vai estar fechada. Ignore a resistência interna da bateria. Pessoal, a gente vai ter que redesenhar esse circuito com apenas a C2, que é essa daqui, fechada. Só essa vai estar fechada. Como é que esse meu circuito vai ficar só com essa daqui fechada e com as outras abertas? Ele vai ficar assim. César, e o que tem depois? Já era, porque na hora que eu fechar esse circuito aqui, a minha corrente elétrica vai vir por aqui. Quando ela chegar aqui, não tem porque ela passar por cima porque está aberto, então ela vai vir por aqui. Ela faz isso aqui, a minha corrente elétrica. Ela faz isso. Cá. Pra cá. Pra cá. Pra cá. Aí quando chega aqui, parte dela sobe e parte dela vem pra cá. Porque o circuito está fechado aqui. Então por isso que o meu circuito fica assim. Aquele restante morreu. Aquele restante morreu. Por isso que o meu circuito fica assim. Tranquilo? Eu só botei todos os cálculos, não tenho. Eu vou ter que fazer os cálculos com vocês. Mas espera aí. Já entendeu assim? Olha de novo. Eu só fiquei com esses dois aqui, ó. De cima. Esses dois aqui, ó. Equivalem a esses dois que eu estou colocando agora aqui. Certo? Esses dois aqui. Com esses dois. Vamos lá. Primeiro, esses dois estão em série. E esses dois também. Então eu tenho R com R em série dá 2 R's. Então eu tenho 2 R's em cima com 2 R's embaixo. Quando eu tenho dois resistores iguais, eu pego um deles e divido por 2. Vou repetir. Esse aqui é 2R, que está em série. E esse aqui também. Então eu tenho 2 de 2 R's em série. Então eu vou ficar com 2 R's dividido por 2. Então eu tenho R. Foi o que surgiu aqui. Entre A e B. Então aqueles 4 resistores viraram um único resistor de valor R. Os 4 resistores viraram um único resistor de valor R. R mais R, vou repetir. Dá 2R, R mais R, 2R. Porque eles estão em série aqui. Então, esses 2 de 2R estão em paralelo, porque eles estão ligados entre A e B. Se eles estão em paralelo, eu posso pegar um deles e dividir por 2. Eu já tinha dado essa dica. Tá? E vai dar R. Olha ele aqui, o de R. Então, eu agora tenho um circuito com 4 resistores em série. O meu circuito agora tem 4 resistores em série. Então, vamos embora. Que é a minha resistência equivalente, então? Se são 4 resistores em série, eu tenho 4R de resistência equivalente. Como cada resistor vale 0,5 kΩ, então eu tenho 4 vezes 0,5 kΩ. Dá 2 kΩ de resistência equivalente no meu circuito. E eu tenho que a DDP total do meu circuito é 6 volts. Como ele pede qual a potência total do meu circuito, tranquilo. Porque a potência do meu circuito, eu posso pegar a DDP total e dividir pela resistência total. DDP total 6 ao quadrado. Zero 5 vezes 10 é a terceira. Então, 6 ao quadrado, 36. 36 por 0,5 dá, 0,5 não, 2.
36 por 2 vai dar 18. Então, 18, esse 10 a terceira sobe. Então, 18 vezes 10 a menos 3 watts. Acho que ele botou em miliwatts. Vai dar 18 miliwatts. Então, vai dar 18 miliwatts, que é a potência total do circuito. 18 miliwatts. Tranquilo? Beleza aí? 18 miliwatts. Qual é o gabarito aqui? Letra C. 18 miliwatts. Show de bola. Terceira questão. Se 4 lâmpadas L1, L2, L3 e L4 forem ligadas como mostra a figura, há uma bateria com força eletromotriz suficiente para que fiquem acesas, verificar-se-á, olha que negócio bonito, que, vamos lá, eu prefiro redesenhar esse circuito, tá? Deixa eu redesenhar, que é melhor escrever no quadro do que o meu circuitozinho está assim. A bateria, beleza? Bonitinha aqui a bateria. Eu tenho uma lâmpada L1 aqui. L1, lâmpada 1. Eu tenho duas aqui. E eu tenho a 4 aqui. Beleza. Essas lâmpadas são idênticas, então elas têm resistências iguais. Tranquilo? Então vamos lá. Ele fala do brilho das lâmpadas. Podem olhar as 5 alternativas que eu ver que ele fala de brilho. Se ele fala de brilho, ele fala de potência, fala de corrente elétrica. Como não tem como eu avaliar facilmente a DDP delas, porque vai ser dividida, vai dar um trabalho, cara, é melhor eu tentar avaliar pela corrente elétrica. Porque, vê bem, vou chamar a corrente que passa por aqui de I. Tá certo? A corrente que passa por aqui é I. Essa corrente, quando chega aqui, por esses dois resistores serem iguais, essa corrente vai se dividir. E vai vir para cá uma corrente I sobre 2 e outra corrente para cá I sobre 2. Que vão passar por esses resistores e aqui vai mais uma vez sair a corrente I. Em outras palavras, o resistor 1 e o resistor 4, 1 e 4, vão ser percorridos pela corrente I. Os resistores 2 e 3 serão percorridos pela corrente I sobre 2. E como eles têm resistências iguais, eu posso fazer uso dessa equação para entender o brilho dessas lâmpadas. Sandra, por que você não fez uso de 1 ao quadrado sobre R? Porque eles não têm DDPs iguais. Eu só posso sair comparando duas grandezas se eu tiver uma constante de proporcionalidade. Nessa minha questão, o R é o mesmo. Se o R é o mesmo, terá maior potência quem tiver maior corrente. Então, quem tem maior corrente aqui é 1 e 4. Então, a potência da 1, que é igual à potência da 4, por sinal, é maior que a potência da 2, que é igual à potência da 3. 1 e 4 são iguais, mas são maiores do que 2 e 3, que são iguais entre si. Esse é o esquema dessa questão. Vamos lá, letra A. Todas as lâmpadas brilharão com a mesma intensidade. Não. B. L1 brilhará com intensidade maior e L4 com intensidade menor. Não. Nessa letra B, ele quis induzir você a achar que toda vez que a corrente passa por um resistor, ela perde energia e perde, mas que não chega o suficiente aqui. Não, chega. O circuito já é dimensionado para que todo mundo trabalhe dentro de suas especificações. Tá? Não é porque foi gasto energia aqui que não chega aqui, não. Nada a ver. Tá? Nada a ver. L1 e L4 brilharão igualmente, ok?
mas cada uma delas brilhará com intensidade menor que qualquer uma das outras. Falso. L2 e L3 brilharão igualmente, ok? Mas cada uma brilhará com intensidade maior que qualquer uma das outras. Não. Sobrou a letra E. L2 e L3 brilharão igualmente, mas cada uma delas brilhará com intensidade menor que qualquer uma das outras. Exatamente. Gabarito, letra E. Então, gabarito, letra E. Deixa eu fechar. Tranquilo? Beleza? Printou a tela? Jóia. Então, gabarito, letra E. Vamos lá, para outra. Eita, porra, quarta. No circuito a seguir, a especificação de cada uma das lâmpadas é 60 watts para 110 volts. Fechando a chave K, podemos afirmar que... Boa. Então, cada lâmpadazinha dessa tem especificação para 110 volts. Presta atenção. Quando eu fechar essa chave aqui, a DDP estabelecida entre esses dois fios, a DDP total estabelecida é de 220 volts, porque eu tenho aqui 110 e eu tenho aqui menos 110. Então eu tenho um total de 220 volts aqui estabelecido. Tá? Então eu tenho 220 volts estabelecido. Então vamos lá. Essa lâmpada 6 está ligada nesse terminal e nesse. Nesse e nesse. Deixa eu ver se eu botei outra figura. Porque talvez seja aqui mesmo. Posso até botar no quadro, é melhor, né? Vamos lá, deixa eu botar no quadro. Então está aqui e aqui. A lâmpada 6 está ligada aqui assim. Vamos começar com ela. 6. Sozinha. Ela não está em série com ninguém. Então, como a DDP total desse circuito é 220 volts, que é 110 até menos 110, essa lâmpada vai ficar submetida a 220 volts, que é a DDP entre esses dois pontos. Mas as especificações dela dizem que ela tem que funcionar com 110. Consequentemente, essa lâmpada vai queimar. Essa lâmpada queimará. 4 e 5, vamos lá. Vê bem, 4 e 5. Eu tenho 220 volts no total. Como eu tenho duas lâmpadas associadas em série, esses 220 volts vão ficar divididos, onde cada uma delas vai ficar com parte. Por elas serem iguais, cada uma delas vai ficar com 110 dos 220 volts. Então essas lâmpadas vão funcionar de acordo com as especificações. 100% das especificações. Elas vão brilhar normalmente. Elas vão brilhar 100% do que elas podem brilhar. Tá? Nem um pouco mais, nem um pouco menos, sem risco de queimar. Tá certo? Então elas vão brilhar exatamente 100%. Já as outras lâmpadas 1, 2 e 3, eu tenho 220 volts para dividir com 3 lâmpadas. Então, cada uma dessas vai ficar com 220 por 3, deixa eu dividir aqui só para ficar legal. 73 volts aproximadamente. Então, cada uma dessas aqui vai ficar com 73 volts aproximadamente. Aproximado, tá? Mas elas foram fabricadas para brilharem para trabalharem com 110. Então elas vão ficar com menos de 100%. Elas vão brilhar menos. Com menos de 100%.
Elas vão brilhar com 80%, 70%, enfim. Bastaria a gente fazer um cálculo para saber quanto vai ser o brilho delas. Mas uma coisa é certa, elas não vão queimar. Quem queima é a 6. Então vamos ao gabarito. As lâmpadas 1, 2 e 3 queimam? Não. As lâmpadas 4 e 5 queimam? Não. Só as que melhor funcionam. A lâmpada 6 queima? Sim. Então o gabarito é letra 6. É letra C, perdão. Letra C. Já cansaço já. É letra C, onde a gente tem que a lâmpada 6 queima. Então, a lâmpada 6 queima. 4 e 5 funcionam 100% igual ao que deveriam funcionar. E 1, 2 e 3 tem brilho de intensidade menor. Beleza? E agora uma questão mais técnica, uma questão mais pragmática, tá? Que é essa questãozinha 5, que diz assim. No circuito elétrico representado a seguir, os 5 resistores apresentam a mesma resistência elétrica. Então, os 5 resistores aí apresentam a mesma resistência elétrica. Quando pelo resistor R5 passar uma corrente elétrica de intensidade 1 A, qual será o valor da corrente I em amperes? Bom, a melhor forma de resolver essa questão é colocar os pontos para você identificar quem está em paralelo e quem está em série. Toda vez que os resistores estiverem ligados em pontos iguais, eles estarão em paralelo entre si. Então, vamos chamar esse ponto aqui de X. Não existe corrente, não existe resistor elétrico aqui, então esse ponto aqui também pode ser X. Também não existe resistor aqui, então esse ponto também pode ser X. Já esse ponto aqui embaixo não pode ser o ponto X, porque é a queda de potencial quando a corrente passa pelo resistor. Eu não posso repetir, eu só posso repetir o ponto quando não tiver queda de potencial. Significa que se esse ponto é 10 volts, esse aqui é 10, esse aqui é 10. Mas esse aqui não é 10, porque a corrente quando passa pelo resistor, ela deixa a energia. Então esse ponto aqui eu vou chamar de Y. Por exemplo. Então esse ponto aqui também é Y, concorda? E esse ponto aqui também é Y. E é o X. Tá. Esse ponto aqui nem pode ser X, porque ó, tem resistor aqui, nem pode ser Y. Então eu vou chamar esse ponto aqui de Z. Então, se você olhar direitinho, o resistor R1 está ligado entre X e Z. O resistor R2 está ligado entre X e Z. R1 e R2 estão ligados entre os mesmos pontos. Então, R1 e R2 estão sob a mesma DDP. R1 e R2 estão em paralelo. R3 está ligado entre Z e Y. R4 está ligado entre Z e Y. R3 entre Z e Y, R4 entre Z e Y. Então R3 e R4 também estão em paralelo entre si. Já o R5 está ligado nos terminais X e Y. Então, ó, a minha configuração passa a ser essa daqui embaixo. Aqui, ó. X, 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 Z, Z, Y, 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 Y. Esses dois em paralelo, por eles serem iguais, R1 e R2 em paralelo, por serem iguais, vai dar R dividido por 2. Porque eu pego um deles e divido por 2. E R3 e R4 também vai dar R dividido por 2. Beleza? Então eu tenho... Deixa eu apagar aqui. Eu tenho o X. Esses dois em paralelo, R1 e R2, vai ficar aqui R sobre 2. Que eu pego um deles e divido por 2. Depois vai ficar outra vez R sobre 2.
X e Y. E aqui aquele resistor que sobrou, que foi o L5, que já estava ligado entre X e Y. Que vale R. Então aqui continua sendo X, aqui continua sendo X, aqui continua sendo Y, aqui continua sendo Y, e esse ponto é o ponto Z. Que tinham antes dois resistores entre X e Z, de R ficou R sobre 2, 2 entre Z e Y ficou R sobre 2 também, tá? Agora eu tenho esses dois resistores aqui, esses dois, em série. 2 de R sobre 2 em série dá 1 de R. Então, esses dois aqui vai dar 1 de R, que é o que está na figurinha aqui para você. Olha a figurinha aqui, ó. Esse de R e o R5, que continua sendo R. Tá certo? Beleza? Então eu tenho R e R, e eu tenho que uma correntezinha que passa por aqui vale 1 ampere. Cara, como a corrente que passa por aqui é 1 ampere, a corrente total desse circuito, ela está sendo dividida aqui. Se vem 1 ampere para cá e esse resistor é igual, esses dois resistores são iguais, é porque para cá também vem 1 ampere. Consequentemente, a corrente do meu circuito vale 2 amperes. Onde é dividido um para o lado de cá e um para o outro lado, e eu acho que a pergunta dele é essa. Quanto vale a corrente I, que é a corrente total do circuito? Tá vendo? Ele quer saber quanto é que vale essa correntezinha aqui, que é a corrente total do circuito, que ele chama de I maiúsculo. Vale 2 amperes, que está se dividindo um para um lado e um para o outro lado. Então vale 2 amperes é o valor da corrente elétrica I. Beleza? Beijão no teu coração. Vou subir uma aula sobre associação de resistores em paralelo e uma aula sobre associação de resistores em série. Vou subir uma aula sobre associação de resistores em paralelo e uma de associação de resistores em série. Vou colocar lá no seu portal, tá bom? Beleza? Beijão no teu coração, aquele abraço. Tchau, tchau.